O livro de hoje é Estrelas Além do Tempo, da Jéssica Ribeiro. Então vem comigo. Gente, não reparem a minha carinha abatida, essa cara de quem foi atropelada, porque eu saí de uma crise de asma, como eu expliquei pra vocês no último vídeo, e agora também eu tô tendo que fazer um outro tratamento de saúde, então eu tô melhorando por agora. Gente, esse livro da Jéssica Ribeiro, ele é um desafio pra mim, tá vindo aqui fazer a resenha, porque o que acontece? Ele é um livro maravilhoso. Quando eu descobri esse livro no Kindle e eu comecei a ler ele, esse livro para mim se tornou um favorito da minha vida. Ele é um romance lindo, com várias camadas de emoções diferentes que você vai sentir no decorrer da história. E vir aqui para falar sobre ele, assim, é bem complicado para mim, porque eu quero que vocês entendam o sentimento que esse livro trouxe para mim. Eu não me aguentei, fui lá no site da Unicorn Books e comprei esse livro, assim que eu descobri qual que era a editora, tudo certinho, que tinha lá, porque até então, eu não vou negar para vocês, eu descobri a Unicorn Books através desse livro. Então assim, olha só, gente, como que esse livro é lindo, e ele é todo roxinho, olha só. Ele é muito lindo, a qualidade dos livros é muito boa. Olha, gente, olha esse aqui, olha essa arte. Ele é muito lindo, esse livro, ele é maravilhoso, sabe? Assim, vale cada centavo de investimento. Olha isso, gente. As páginas de excelente qualidade, a folha amarelada, olha a diagramação do livro. É muito bom, sinceramente, a qualidade do livro é maravilhosa, sabe? E é tudo tão caprichoso, sabe? O trabalho é todo caprichoso, assim, é muito bom. Ai, mas vamos ao que interessa, né, gente? Quando eu fui ler esse livro, eu imaginei, assim, que seria somente um livro de romance, e ia ficar por isso mesmo, aquele romance simples, de amor, e unicórnios e corações. Porém, a Jéssica Ribeiro, ela trouxe um tipo de escrita que mexe com você. Aqui a gente vai conhecer a história da Romana e do Tomasso. O Tomasso é um juiz super respeitado e ninguém na cidade tem coragem de bater de frente com a palavra dele. Tudo que ele fala é lei, sabe? Então, assim, a gente vai ver que ele manda em tudo. Só que a Romana é uma japonesa que não aceita as ordens dele. E assim, vocês vão ver que ela debate com ele nos pontos onde ele é muito arrogante. Então assim, ele não sabe ouvir um não, ela vai dizer muito não pra ele. E vai ser muito aquela história de cão e gato no início, sabe? Ele falando, ela batendo de frente, ela ironizando, ele sem conseguir tirar ela da cabeça porque ela tá sendo uma mulher totalmente diferente das mulheres com quem ele costuma se envolver, porque ele fala com as outras mulheres, ele recebe um sim e acabou. A Romana não, a Romana ela mantém a palavra dela, ela mantém as opiniões dela, a visão dela, aquilo que ela acredita, sabe? Então, assim, é muito gostoso de ver a interação dos dois. Ela é bem mais jovem do que ele, tanto que ela estuda junto com o irmão caçula dele, né? Ai, gente, isso aí, o irmão do Tomasso será o próximo capítulo, próxima novela aí pra gente poder conversar. Então, a gente vai começar a ver que o Tomasso, no início, ele acha que a Romana é só problema, que todas as encrencas que o irmão dele se mete, ela tá junto, então ele acha que ela tem uma certa influência sobre isso. No início, ele julga muito a classe social dela, a base familiar dela, porque a mãe dela faleceu quando ela era muito jovem, o pai dela é um bêbado, que tá deixando a casa
tá deixando quase que o banco tomar a casa, tá deixando a casa se encher de dívidas e contas, e ela tem que trabalhar para conseguir dar conta dos estudos dela, para conseguir dar conta da casa, e o pai dela se tornou um bêbado. Ela não tem nenhum ponto afetivo do pai dela com ela. A gente vai ver num ponto do livro onde o pai dela deixa claro que ele nunca quis ter filhos, que ele só teve ela porque era um sonho da mãe dela, sabe? Então, isso para uma pessoa, não importa se é uma criança ou se já é uma adulta, se é um adolescente, isso, de certa forma, gera um impacto muito grande. Só que a Romana, ela é tão maravilhosa que ela não se deixa abater com isso, ela se levanta. A cada porrada que ela toma da vida, ela se levanta, ela se ergue e ela corre atrás dos objetivos dela. E é isso que encanta o Tomasso, porque apesar do mundo dela estar de cabeça para baixo e ela vivendo todos os tipos de dificuldade que você pode imaginar, ela não deixa de ser gentil, ela é uma amiga leal, sabe? Ela não deixa de trabalhar, de correr atrás. Então isso é um aspecto muito importante, que eu achei que a Jéssica Ribeiro deixou bem claro, assim, durante o percurso do romance dos dois, porque não foi aquela história de o cara é um juiz rico, milionário, e ela é uma mocinha que não tem nada e vai cair nos braços dele e ele vai dar tudo pra ela e tá de boa. Não, ela tem valores, ela corre atrás daquilo que ela sonha. E o sonho dela, que ela ama de paixão, ela quer fazer, não é astrologia não, gente. Como é que é o nome daquela faculdade que você estuda as estrelas? Ah, esqueci agora. Ela quer estudar as estrelas, ela quer estudar os planetas, porque ela olha para o céu e ela fica fascinada. E o sonho dela era um planetário. Gente, esse homem constrói um planetário na cidade para ela. Isso dá para vocês? Porque o que acontece? Quando eles começam a se envolver, ela deixa bem claro, ou ele deixa bem claro que é só aquilo ali. Vai ser só uma relação entre os dois e acabou, não tem futuro. Porém, conforme ele vai conhecendo ela, tem um momentinho aqui que ele vai perguntar para ela o que teria que ter na cidade para que ela ficasse. E o sonho dela era um planetário. Então, isso nos pensamentos dele, né? Ele não fala isso pra ela. Nos pensamentos dele, ele pensa o seguinte: eu posso construir um pra ela. E ele constrói um pra ela. Só que antes de ter essa oportunidade dela conhecer esse planetário e aquela coisa toda, a gente vai ter uma confusão que vai vir abalando a relação deles. Por quê? Quando vocês começarem a ler esse livro, vocês vão ver que ele vai passar passado, presente, passado, presente. Logo no início do livro, eles têm um reencontro e eles debatem algumas falas como se fossem pequenas alfinetadas sobre, sabe como você era no passado? E isso te instiga a querer continuar a leitura e saber o que aconteceu para eles terem esse passado. E ela vai estar meio mal com o irmão caçula dele, aquela coisa toda. Gente, eu tenho que dizer pra vocês, essa autora, ela conseguiu colocar um plot atrás do outro assim, ó. Uma emoção atrás da outra. Quando você acha que ela vai vir com um baque e vai passar, ela te dá outro. Só isso que Jéssica Ribeiro faz nesse livro. Então, assim, uma das situações que vai acontecer vai ser o irmão do Tomasso, lógico, ele vai descobrir. E uma coisa que eles tinham, que ele sempre conversava com as duas amigas que ele tem, né, que é a Romana e uma outra personagemzinha aí que vai vir num próximo livro aí da nossa maravilhosa, que vai contar a nossa história do nosso irmão caçula aqui, que o irmão dele era fora dos limites. E a Romana vai acabar ultrapassando esse limite, porque ela vai se envolver com o Tomasso. Então, quando ele descobre isso, vai acontecer um acidente. Esse acidente vai mudar a vida dos três. E depois que esse acidente acontece, vai acontecer um turbilhão de situações. Uma das situações que o irmão caçula vai colocar o Tomasso pra fazer. Então o Tomasso vai ter que abrir mão da Romana, ele vai ter que abrir mão de uma série de coisas pra fazer, não é pra fazer a vontade do irmão, mas o irmão meio que força o Tomasso a fazer isso. Então a Romana vai embora, ela vai ficar um tempo longe. Quando ela retorna é que o Tomasso vai começar a ter a atitude de reconquistar a mulher que ele ama.
E quando ela tem uma cena que ela fala pra ele, gente, deles hipoteticamente não voltarem, não ter mais nada. Ele simplesmente fala que a ideia deles não ficarem juntos não existe na cabeça dele. Pouca atitude, hein? Pouca atitude. Eu não digo é nada, meu povo. Aí, dali pra frente, você fala assim, agora eu quero ver. Agora eu quero ver o que este homem vai fazer pra reconquistar essa mulher. E ele faz, gente. E o planetário é uma das primeiras coisas que ele vai fazer. Então, assim, ela acha, por exemplo, que perdeu a casa. E a casa dela, né, dos pais dela. E ela tinha um amor muito grande por aquela casa, porque ele tinha um jardim que a mãe dela cultivava e ela cuidava. Tinha uma árvore eu esqueci agora qual tipo de árvore que é. Mas tinha uma árvore dentro ali do jardim, que era o lugar favorito dela. Então, assim, era especial para ela. E ela vai descobrir, através do babaca do pai dela, que eles não perderam a casa, que o Tomasso reformou a casa toda e que ele não mora mais no palacete que ele morava, que agora ele mora lá na casa que era dela. Então, assim, vai acontecer N situações. A gente vai descobrir, olha o outro plot. A gente vai descobrir que a Romana perde um pouquinho da memória dela ali na situação toda que aconteceu. A gente vai ter cartas que o Tomasso escreveu para ela durante todo esse período. Então, assim, vai ser uma reconstrução de tudo que ela perdeu, de tudo que ele perdeu, de todo o relacionamento deles, entendeu? E você vai acompanhando etapa por etapa e você vai se apaixonando pelos dois. Porque é lindo, é maravilhoso, sabe? O entendimento deles. Como que ele conhece cada detalhe dela, como que ela conhece cada detalhe dele, sabe? Como que ela consegue acessar uma parte dele que ele não abria para ninguém há anos. A gente vai ver dois irmãos que praticamente ficavam o tempo todo se debatendo, ele e o irmão caçula, reconstruindo aos poucos uma irmandade que até então parecia que estava estaca zero, sabe? Coisas que ele não apoiava o irmão caçula, a gente vai ver que ele vai começar a dar um incentivo, sabe? O irmão caçula vai entender o amor dos dois e vai começar não a deixar de ser contra, mas ele vai entender que ele precisa respeitar o sentimento dos dois e que não vai ser bacana ele perder a amizade da amiga dele de infância e ainda perder o irmão dele porque ele tá sendo irracional, porque ele não tá compreendendo, sabe, o amor dos dois. A gente vai ter um final, gente, o final desse livro, sinceramente, tem várias partes aqui que você vai chorar. Se você não chorar, você tá morto por dentro, tá? Já te falo isso. Porque você ouvir sobre o passado dos pais do Tomasso e do irmão dele, você ouvir sobre o passado da Romana, as coisas que ela passou, as coisas que o Tomasso passou para poder criar o irmão dele, que o irmão dele nem tinha ideia, porque o irmão dele nesse ponto é um pouco arrogante, ele acha que o irmão dele é só um juiz arrogante e acabou, porque ele não tinha conhecimento do que o irmão dele tinha passado para conseguir criar ele, dar ele a vida maravilhosa que ele vive, né, atualmente. Então, assim, quando a autora começa a desmembrar isso dentro do livro e você começa a acompanhar a vida de cada personagem, é como se você estivesse dentro da história. É como se você entrasse aqui e você fizesse parte de cada detalhe do livro. Então, assim, o final é fofo, é aquele final que aquece o coração, é aquele final que você fica assim, por favor, que tenha mais, entendeu? Então, assim, gente, Estrelas Além do Tempo é um livro maravilhoso, ele é perfeito, eu indico esse romance de olhos fechados. Quem não gosta da escrita da Jéssica Ribeiro, sinto muito, não precisa nem falar comigo, porque não tem lógica você não gostar da escrita dessa autora, sabe? As cenas de Hot são extremamente bem feitas, bem escritas, para te colocar aqui, entendeu?
É aquela cena que você faz assim com o livro e começa a rir sozinha porque você não sabe se fica eufórica, se você fica com vergonha ou se você... Você não sabe a reação que você tem, mulher, lendo essas cenas aqui. Então assim, um livro é maravilhoso, eu indico muito pra vocês. Leiam esse livro, tá? Vai valer cada minuto do tempo de vocês. Gente, eu li esse livro aqui numa madrugada. Eu tô com esse problema porque tem vários livros assim, ultimamente, esse aqui, né, 5 estrelas, ele é top 1000. Eu li numa madrugada. Eu comecei a ler ele 8 horas da noite, era mais ou menos umas 3 horas, 2h30, 3 horas da manhã, eu já tava acabando. Porque eu devorei cada página. Então, assim, Jéssica Ribeiro, escritora de milhões, vale a pena cada segundo, cada página lida. E eu vou falar pra vocês, Estrelas Além do Tempo é perfeito. E ó, vou vir com mais resenhas de mais livros dessa autora aqui no canal, tá? Porque ela tem mais um lançamento que tá lá na Unicorn Books. Não lembro o nome de cabeça agora. E vai vir o segundo volume dessa família aqui, que é do irmãozinho caçula aqui do Tomasso. Então, assim, é óbvio que a gente vai ler, que a gente vai consumir, porque a gente é cadelinha de romance mesmo. E eu vou falar com vocês, gente, só leiam que é maravilhoso. Essas são as minhas considerações. Se vocês querem saber mais sobre esse livro, deixem de preguiça. Se você não tem ele físico, vai no Kindle, pesquisa lá, vai ler, vai curtir, vai sentir a emoção de que é ler esse livro, tá bom? Gente, eu queria aproveitar para pedir para vocês o seguinte. Gente, eu tô muito irritada aqui. Eu queria pedir para vocês curtirem, se inscreverem no canal, fazer comentários, compartilhar o vídeo, porque tudo isso que vocês fazem ajuda ao robozinho ali do YouTube entregar mais os meus vídeos. E eu conto muito com a ajuda de vocês para estar me ajudando nesse ponto, para poder fazer o canal crescer, para fazer o canal evoluir, para eu poder trazer mais conteúdo aqui para vocês, tá? Eu sei que eu tenho um jeito meio assim, que vai num ponto, vai no outro para poder trazer a resenha para vocês, mas no final eu sempre chego no objetivo. E eu espero que vocês gostem dos meus vídeos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.